No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Osvaldo Contiero. Hoje nós estamos no dia 25 de setembro de 2001. O meu nome é Osvaldo Contiero, escrito com W, filho de João Contiero, Rosalina Cílio Contiero. Eu nasci no dia 15 de julho de 1935. Você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Bariri, no estado de São Paulo, que fica próximo de Bauru, na beira do rio Tietê. É uma cidade onde eu nasci e fui batizado. O senhor se criou nessa cidade? Eu fiquei nessa cidade mais ou menos até os 11 anos de idade. Depois me transferi para uma outra cidade no estado de São Paulo, que é perto de Iacanga. E com 15 anos, mais ou menos, eu me transferi junto com a minha família para o estado do Paraná. A sua família de que origem? O meu pai e a minha mãe são filhos de italianos. O meu avô veio da Itália, os meus avós todos vieram da Itália. Foi no começo do século? Provavelmente foi naquela época em que tivemos a imagem, né, na TV há algum tempo atrás, um pouco depois daquilo de Terra Nostra, aquilo que foi passado na televisão, deve ter sido mais ou menos depois um pouco daquela época. Aí o senhor viveu no interior de São Paulo até 11 anos? Até 11 anos. E a sua família vivia do quê? Naquela época, os meus pais trabalharam junto com os avós, perto da cidade de Jaú, na formação de lavoura de café e cereais e propriamente na agricultura. Na beira do rio Tietê também foi sempre na agricultura. E por que decidiram vir para o Paraná? Naquela época, alguma das plantações não tinha muito valor o produto e o norte do Paraná tinha uma fama muito grande de produção de café e evolução das cidades. Então o velho pai, né, seu João, resolveu vir passear na casa de um parente na cidade de Astorga e, conhecendo a cidade que estava em evolução, que estava em franco progresso, resolveu alugar uma casa, voltou para o estado de São Paulo e convidou a família para vir embora para o Paraná. Então a saída do interior de São Paulo foi para Astorga. Para Astorga. E que ano isso? Eu não vou precisar o ano. O senhor estava com que idade? Mas eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Aí, o
senhores se instalaram em Astorga em Astorga. e continuaram mexendo com a agricultura. Daí ficamos um ano morando na cidade, procurando qual seria o meio que seria melhor, porque a agricultura naquele tempo era a formação do café ainda aqui em toda a região. E dentro de um ano, meu pai se colocou numa fazenda que é próximo de Iguaraçu, uma venda onde na beira, hoje é uma rodovia, onde tinha o nome de Suíça, porque o fazendeiro que veio para aquela região, para aquele local, era da Suíça. Então nós viemos morar num bairro que tinha o nome de Suíça. Bom, o senhor nasceu em 35. 1935. Eu estava com 45, devia ser o ano de 48, mais ou menos. 48, 50, por aí. 48, 50. O senhor tinha irmãos? Sim, nós somos em 8 irmãos. 8. Todos vieram para cá? Todos vieram para cá. Só que dentro de não muito tempo, dois voltaram para o estado de São Paulo, os que se casaram voltaram para o estado de São Paulo, e a irmã mais velha, que tinha o nome de Inês, foi para São Paulo, até hoje, nessa época, já é falecida. E quando a família saiu do interior de São Paulo, eles se desfizeram das propriedades? Naquele tempo, a gente trabalhava também no estado de São Paulo para terceiros, né? E uma da lavoura que existia na beira desse rio era o fumo, era a lavoura de fumo. Por isso, do nome do fumo Tietê, que existe até hoje, que era também naquela região. Aí vieram para Astorga e lá permaneceram por quanto tempo? Na Astorga permanecemos apenas um ano e depois viemos morar na fazenda, no bairro Suíça, como eu já tinha dito. E essa fazenda ficava onde? Essa fazenda ficava próximo de Iguaraçu, num bairro que tinha o nome de Suíça por causa do fazendeiro. E já existia a cidade de Iguaraçu e de Astorga já? Existia a cidade ainda bem no seu início, né? Naquele tempo a cidade estava em franca produção de café e todas as cidades da região naquele tempo, todas as casas eram de madeira, não tinha ainda as casas de materiais, né, de tijolos, e havia muita serraria na maioria da cidade. Em Astorga, por exemplo, tinha 8, 10 serrarias que estavam fazendo a serragem de todas as perobas das matas naquele tempo, né? Que existia nessa região muita peroba, e a devastação das matas foi já um pouco antes daquela época que a gente veio para cá. Quando o senhor chegaram aqui, a mata já tinha sido derrubada? Estava tudo derrubado. Naquela região? Naquela região. E quando que se deu a vinda aqui para Nova Esperança? Então, para Nova Esperança, nós moramos nessa fazenda mais de 10 anos. Não me lembro bem se foi 10, 12 anos, nesse bairro Suíça e Iguaraçu, e mudamos para Nova Esperança em 1960. Meu pai conseguiu comprar uma pequena chácara na estrada Bom Jesus, no famoso Morrinho Vermelho, que tinha naquela época em que a dificuldade dos carros passar naquele morrinho, muita gente ficava ali no dia de chuva. Muita gente de Nova Esperança conhece esse morrinho famoso. E moramos nessa chácara muitos anos, né? Formamos café nessa pequena chácara e moramos até uns 12 anos atrás, que essa chácara foi vendida. Mas foi bem depois, aliás, foi bem antes. Não me recordo bem ainda o ano que foi que essa propriedade foi vendida. Mas aí nessa chácara, alguns dos irmãos casaram aqui, né? E
dessa chácara é que eu vim, quando eu me casei, eu mudei para a cidade. Mas do bairro Suíça, como é que o senhor ficou sabendo, o seu pai ficou sabendo da cidade de Nova Esperança? Do bairro Suíça, meu pai tinha um parente que morava aqui que se chamava Antônio Pini. Ainda tem uma filha dele casada que mora aqui na cidade. Antônio Pini. E a filha? A filha o esposo dela é João Zaninello, o nome dela é Luzia. E aí ele indicou o senhor. Então, esse parente do meu pai era tio dele. Esse Antônio Pini é que conseguiu essa chácara na Estrada Bom Jesus, onde ele acertou até o negócio, né, para que ele pudesse adquirir a chácara com uma pequena entrada, e daí compramos essa chácara no Morrinho Vermelho da Estrada Bom Jesus e mudamos para cá. O senhor comprou de terceiro ou da companhia de terras? Essa chácara foi comprada de terceiro, de um japonês que no momento eu não consigo me lembrar do nome. E o que tinha perto da sua chácara aí nessa estrada? Essa estrada naquele tempo eram todos chacareiros que tinham a maioria era café, a plantação de café, e eu me lembro que nessa estrada, no final dessa estrada, tinha uma família que era muito conhecido da gente aí, que no momento eu não consigo lembrar o nome, que a gente caminhava junto para vir na cidade, né? Como eu era solteiro, esses meus amigos lá do final da Estrada Bom Jesus subiu e a gente vinha até na cidade, nos finais de semana, passear, né? E mesmo para fazer o cabelo, cortar cabelo, ou encontrar com os amigos, era em Nova Esperança. O senhor estava com que idade nessa época? Bom, eu não era novo mais, não. Eu já tinha 25 anos, mais ou menos, 26, por aí, nessa época. O senhor estudava? Não, eu só tinha feito o grupo escolar no bairro Suíça, e eu fiz o mini ginásio no Colégio das Irmãs, naquela época. Aqui. O senhor tem o nome de algum professor? Sinceramente, eu me lembro muito bem de uma pessoa que participou junto comigo nesse mini ginásio, que era, depois fomos vereador junto, Rosalina Gatto. Agora, os professores... Como aluna? Como colega de estudo? Como colega de estudo. Rosalina Gatto. Depois, futuramente, fomos vereadores junto aqui em Nova Esperança. Então, até aí, então, o senhor era solteiro? Eu era solteiro. Antes de chegar vamos voltar um pouco lá para o caminho que o senhor fazia a pé nos finais de semana, né? Como que era esse caminho? A Estrada Bom Jesus é considerada a estrada que tem a maior subida, que tem o maior declínio aqui, saindo da cidade. Então a gente, naquele tempo, não tinha condução, vinha e voltava de a pé, né? Sim, mas era terra, mato... Areião? Não, a estrada era terra, né? Tinha, depois da descida, tinha um banco de areia grande, né? E mais para baixo, antes de chegar no tal morrinho que eu disse, que é uma pissarra, hoje não aparece mais porque as máquinas da prefeitura tiraram,
também tinha uma outra baixada de areia, né? E hoje tem o que nesse morrinho? Então esse morrinho era famoso porque quando chovia, o pessoal tinha que contornar, entrando nas propriedades anteriores, mais para cima, e passar pelo fundo. Então eu me lembro de um casamento de um colega lá naquela época, em que todos os carros que vieram para a cidade, eles se plantaram nesse morrinho, e muita gente teve que voltar e passar pelos fundos do sítio para sair mais para cima para poder vir na cidade. Então a gente tem uma ideia de como era mais difícil as coisas naquele tempo. E a sua dificuldade, só aproveitando a subida dele, da propriedade de vocês até na estrada da Nova Esperança, até sair do topo, tinha quantos quilômetros mais ou menos? Então, o carregador da propriedade é pequeno, é média de 600 metros. Agora, da propriedade até aqui dentro da cidade são 4.000 metros, 4 quilômetros apenas. O senhor faz uma paisagem para a gente de quando o senhor subia um pouquinho para cá, qual que era a paisagem que o senhor via ali, tanto na área da agricultura, como se havia matas virgens, se havia que tipo de agricultura? Naquele tempo já não tinha mais mata nessa estrada. Naquela época já não tinha mais. Só tinha uma mata pequena lá no fundo, né, na travessia para o lado da Pirapitinga, porque ali cruza com o bairro Pirapitinga. E lá no fundo ainda tinha um pedaço de mata. Mas o resto tudo era lavoura de café. Subindo até lavoura de café. E quando chegava na cidade, como era a cidade? Por que rua o senhor vinha para o centro, por exemplo, e o que tinha? Então, quando chegava no perímetro urbano, na cidade, tinha algumas casas na entrada aí, onde é a Vila Japonesa, já tinha algumas casas. Mas era tudo terra, né? E o aglomerado maior de casas já era bem mais para dentro, né? E não existia o armazém Capelinha, por exemplo, que hoje tem, onde tem o paralelepípedo ali, que é rua. Naquele tempo ainda não tinha o armazém Capelinha, sabe? Então o comércio mesmo começava aonde é o supermercado Sena. Existia uma vossoroca, um buraco, uma erosão que ia até aonde é o Parque das Grevilhas hoje. Era uma vossoroca muito grande, quer dizer, era uma erosão muito grande aí. Então, naquele tempo, eu me lembro que era uma luta enorme. Cada chuva pesada que vinha, cada temporal que vinha, o prefeito se preocupava em combater a erosão naquela região. Que ela atravessava daquele bairro das Grevilhas para o lado de cima e uma outra cruzava, vinha até onde a gente vê hoje, que é a garagem da prefeitura. Quem era o prefeito? No meu tempo, o primeiro prefeito era o Silveira. Eu não me lembro os dois nomes dele. Depois eu me lembro bem do pai do Basílio, né? O seu Silveira, ele administrou de 52 a 56, se não me falando, 54. O senhor chegou em 60, e a família chegou em 60. Então não foi. Então, Mas o senhor chegou a conhecer o seu Silveira? Cheguei a conhecer. Foi lá que foi deputado. Isso sim, pode ser que seja. Eu acho que o primeiro prefeito que eu conheci foi o seu Zanus. O senhor quer falar um pouquinho sobre o combate dessa erosão, como que se deu e quais eram as prioridades? Então, naquele tempo, o combate àquela erosão, ainda não existia tubulação, né? Então eles faziam barreira. Eles faziam barreira de tijolo, cimento,
e quando a chuva vinha, chuva muito pesada, ela ia enchendo a parte de cima. Depois, dependendo do tipo de erosão, ela contornava e fazia buraco mais para baixo e acabava. Eu sei que foi uma luta muito grande. Me parece que o Armando de Lima Ochoa que conseguiu a primeira tubulação, pegando de lá do Parque das Greville e vindo até aqui mais para cima na cidade. Acho que foi no tempo do seu Armando de Lima Ochoa. Esse quadro o senhor via como cidadão? O senhor não... Sim, naquele tempo eu não participava da política. Como que era o comércio, né? Quando o senhor vinha no final de semana aqui, no sábado, como que era o movimento, o comércio? O que tinha? Quais eram os principais lojas, armazéns? Era muito movimento? Naquele tempo, era muito poucos carros, né? Era algum caminhão que vinha do sítio, das fazendas para a cidade, esse caminhão mais pequeno, né? E as carrocinhas de pneu, né? Essas carrocinhas de pneu. Então, de sábado dava bastante movimento, mas não muito movimento. Eu me lembro bem que em frente na avenida, existia até um barro, um começo de uma nascente, que era um pouco para cima do Banco do Brasil ali, que atravessava a rua, logo quando a gente chegou de mudança, não depois, que fazia alguns anos que morava no sítio, né? Mas quando nós chegamos aqui. Tinha uma nascente ali? Ali perto do cartório do Nelson de Luca, descendo ali. Uma aguinha, coisa simples assim. E o comércio? E o comércio, as casas todas de madeira, né? Casa toda de madeira. Me lembro bem de um hotel que tinha lá na Praça Melo Palheta, do lado de baixo. Tinha um hotel ali. E aqui é onde é a relojoaria Esca. Depois a gente já estava há muitos anos aqui, já morando aí na chácara, alguns anos, queimou um armazém, uma coisa aí, incendiou e queimou tudo. Não faz tanto tempo assim, não. Quando faz foi esse hotel, ali na esquina do perto da Caixa Econômica, o senhor lembra? Eu lembro lá também, né? Foi esse aí. É. Bom, o senhor chegou na chácara, então, com 20 e poucos anos. É. Então, conta um pouquinho dessa história do senhor, né? Dessa época em diante, então. Então, quando a gente chegou na chácara, eu devia ter uns 25, 26 anos já, e me lembro muito bem da Revolução de 64. Eu sempre participei do movimento da igreja. Desde quando eu vim lá do Iguaraçu, a gente nunca faltava de ir à missa e ajudar na construção das paróquias, das igrejas. E naquela época da Revolução de 64, existia um movimento muito forte da Frente Agrária Paranaense, que começou na Vila Operária de Maringá, aqui na região. E como a gente participava da Congregação Mariana, a gente era convidado para participar desses encontros da Frente Agrária Paranaense. E a Frente Agrária Paranaense fez um movimento contra o comunismo. Hoje se trabalha em favor do empregado. Naquele tempo a igreja tinha um medo danado do comunismo. O que aconteceu? Numa época, já era o Dom Jaime em Maringá, e ele fez um movimento com diversos caravanas para ir em Paranacite, num movimento que teve em Paranacite, de uma conclamação, uma assembleia, né, em que a igreja realizou, e houve muito debate. Falava-se dos políticos da esquerda naquela época, falava-se muito, dizendo que se os trabalhadores, se a colônia trabalhadora não tomasse conhecimento na hora de votar,
que a Rússia ia tomar conta do Brasil. E houve muito disso daí naquela época, né? E quem trazia essa informação? Como? Quem trazia esse tipo de informação? Então, principalmente, eu não me lembro o nome dos políticos que eram militantes naquele tempo, nas grandes cidades, e aqui também. Mas quem se empenhava mais, né, em direcionar isso à categoria de trabalhadores, os operários, era a própria igreja, né? Tanto é que tinha um colega nosso, que hoje não está mais aqui, que era um líder da igreja e do primeiro sindicato de Nova Esperança. Qual o nome dele? Que se chamava Pedro Scalice. Morava num predinho do lado da igreja católica aí, onde foi uma casa de música até há pouco tempo, um predinho aí. Esse Pedro Scalice era um líder da igreja e era quem criou o primeiro movimento sindical na paróquia. Ligado à igreja. Ligado com essa visão anticomunista. A igreja, então, era contrária ao comunismo. E aconteceu alguma coisa assim, alguma coisa mais forte nesse período de repressão da Revolução? Algum atrito, algum problema com alguém que era mais à esquerda? Quando aconteceu, a gente fala revolução, mas não foi bem uma revolução. Aquele movimento de 64, em que muita gente foi preso e muita gente foi exilado, a gente está sabendo disso. Os brasileiros foram exilados, tudo, mas foi como se diz, uma repressão ignorante, né? Muita gente foi exilado e existia um sindicato num prédio aí que vocês conhecem, que é o Edifício Caicó. Existia o sindicato que hoje, inclusive, é o Sindicato de Trabalhadores, naquela época, em que a Congregação Mariana foi convidada a ir lá nesse sindicato, ver o que existia lá dentro do sindicato, e jogaram a papelada tudo para baixo, e o cidadão que era líder lá desapareceu, se escondeu, ninguém sabe para onde ele foi. Lembra o nome dele? Joaquim. Acho que era Joaquim, né? E foi então então a gente tem relatos dessa ação, né? E outras pessoas já nos relataram. Só que até hoje ninguém comentou quem tinha praticado a ação. Foi a congregação. Tá? Foi a Congregação Mariana. Foi. Qual foi o nome dele? Joaquim Monteiro da Nóbrega. Não, o doutor Joaquim, o advogado doutor Joaquim Monteiro da Nóbrega, era o tesoureiro daquele movimento. Tanto é que veio dinheiro de cima, ninguém sabe de onde, e uma parte daquele prédio foi construído com aquele dinheiro. E o presidente, eu não me lembro o nome, eu não cheguei a conhecer, ele desapareceu, ninguém mais soube notícia. Quiseram dar aqui? Mas não foi o Sr. Joaquim? Não, o Sr. Joaquim ficou aqui ainda muitos anos depois. Não se lembra o nome do presidente? Eu não consigo lembrar, mas tem pessoas aí que devem saber. E algum político daqui que tenha sofrido algum tipo de pressão? Não houve naquele tempo alguém que tivesse tido que se exilar ou... Mas assim, alguém sofreu pressão, perseguição política aqui, algum tipo de... Muito pouco, né? Porque a política naquela época aqui ainda era, vamos dizer assim, acanhada, porque era um movimento, uma cidade que não tinha muito, quer dizer, não tinha líderes aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que na Vila Operária em Maringá houve mais movimento, houve mais até algumas agressões a trabalhadores. Seu Oswaldo, o senhor começou contando isso da gente a partir da sua história. Uhum. Então, qual foi a sua participação política ou o seu envolvimento em todo esse processo a partir de... Porque até então o senhor era um filho de agricultor, vamos dizer assim. Só. E uma pessoa ligada à igreja. Isso. E a partir daí, então, a gente começa a notar que é uma participação política. Então, já nesses episódios, o senhor teve alguma participação política? Não.
Então, veja bem, eu assistia isso de longe, né? Eu era apenas um lavrador que vinha às vezes na cidade, não é isso? Quando eu comecei a ser instrutor da congregação mariana, por ser meio papudo e tal, me botaram para ser instrutor da congregação mariana. Nesse ato, quando eu comecei a ler livros e me interessar mais pelo companheirismo, né? Participar junto com os companheiros, é que eu comecei a tomar mais conhecimento dessas coisas. E aí eu fui convidado a participar de curso de movimento sindical. E o primeiro curso que eu fui participar em Londrina, havia sido criada a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná, que é a FETAEP até hoje. Então foi mais ou menos naquela época, eu era solteiro ainda, né? Que ano mais ou menos? Mais ou menos, não posso precisar o ano, sabe? Então foi 65 ou 66. 66. Nesse curso que eu fui em Londrina, foi a primeira vez em que me pagaram os dias de serviço que eu deixei de estar trabalhando na roça. Então lá teve um curso de uma semana. O presidente dessa federação, que havia sido nomeado pelo Ministério do Trabalho, chamava-se José Lázaro Dumont, né? E fiquei conhecendo alguns companheiros, e quando terminou o curso, no final da semana, eles pagaram R$3 por dia, 3 cruzeiros por dia naquele tempo do dia de serviço que a gente perdeu de trabalhar. E era um curso patrocinado pelo governo federal? Era um curso patrocinado por essa federação, que já tinha alguma cobrança, já existia então o imposto sindical naquele tempo. Que estava ligado ao governo. Que estava ligado ao governo federal. E o teor desse curso tinha um cunho político? O teor desse curso era liderança sindical. Mas com Enfoque. enfoque político da ditadura? Não. Ele era concentrado ainda naquelas ideias da igreja. Ele era concentrado naquelas ideias da igreja ainda. A igreja, ela era aliada do governo, sabe? Depende do estado, sim. Alguns estados, sim, né? Nosso contexto aqui. Era ligado ao governo. Tanto é que quando tinha movimento das dioceses, geralmente o governo do estado participava. Era o governo do estado. Governo do estado. Será que você já fazia parte do sindicato rural ou você estava começando a vida sindical? Nesse tempo, existia o Sindicato Aberto em Nova Esperança, que esse Pedro Scalice havia colocado alguns companheiros para começar o sindicato. Uma das pessoas que ficava no sindicato meio expediente, algum expediente, chamava-se Atílio Livati, foi o seu Atílio Livati, que faleceu há pouco tempo, e o filho dele, o Moacir, que ficou algum tempo lá. Daí, como não tinha, o sindicato não deslanchou, veio um pessoal de Mandaguari, que inclusive era o presidente de lá, no momento não me lembro o nome. Veio o presidente de Mandaguari e de outra cidade e foram me procurar lá na chácara, na Estrada Bom Jesus, se eu não queria participar da eleição que ia ter nesse sindicato do qual eu faço parte. Daí eu não sabia nada, disse eu posso participar, para mim que tudo era coisa de Deus, então eu estava dentro, né? Aí teve a eleição e não tinha alguém assim que pudesse, quer dizer, porque o espírito de liderança as pessoas descobrem logo. Aí me escolheram que eu deveria ser o presidente desse sindicato. E ficou uma junta governativa, então foi escolhido eu para trabalhar no sindicato, administrar o sindicato, e mais umas pessoas, com uma junta governativa que permaneceu durante 3 anos sem eleição nesse sindicato. Que ano foi isso? Como? Que ano foi? Isso foi 66, 67. O que era essa junta, seus votos? Então a junta governativa era
o seu Atílio Livati, o Onofre Pimenta, que hoje mora em Maringá, e eu, e mais algum, que nem o José Ardengue, que hoje está em Cianorte, também fazia parte dessa junta governativa. E eu comecei a liderar, porque todo encontro que tinha sobre movimento sindical, eu era mandado para lá. E comecei a gostar do movimento, né? Esse movimento, ele organizava e realizava exatamente o quê? Então, esse movimento sindical, em 1967, ele já tinha mais ou menos uma estrutura estadual. Já existiam alguns sindicatos, Londrina, as principais cidades, Mandaguari estava construindo um hospital, e a finalidade dele, ele foi, como se diz, imposto pelo governo do Paraná também, porque o governo mandou a liderança naquela época, criou-se o Fundo Rural. Quem era o governador? Até naquele tempo, o trabalhador rural não tinha um centavo de assistência social pelo governo, e existia cobrança em cima da venda do produto agrícola já há muitos anos. Eu não me lembro o nome que eles davam, mas não tinha nada de assistência. Então o governo pegou o apoio das igrejas, criou esse movimento sindical no Brasil inteiro, não só no Paraná, e começou a colocar em cima do sindicato assistência social, que era entregando um gabinete dentário para que desse assistência para o trabalhador rural, construindo em alguma cidade pequenos hospitais e ambulatório médico para o trabalhador rural, e criou em Nova Esperança, então, através do sindicato, escolheu um representante do antigo Fundo Rural, cujo foi escolhido o Dr. Roberto Costa Santos, né, que teve aqui alguns anos. Ele era o representante do Fundo Rural e deu o primeiro gabinete dentário para o sindicato, que instalou em 1967 aqui em Nova Esperança. Esse gabinete foi instalado, o dentista era o japonês que fica em frente da Sene, do Dr. Luiz Ota, foi o primeiro dentista do sindicato com gabinete próprio. E lá mesmo, na sede do Luiz Ota. Então começou a funcionar as primeiras assistências. Aí veio o representante do Fundo Rural de Curitiba e quiseram fazer um convênio com algum hospital em Nova Esperança. E o hospital mais ou menos que existia funcionando era o Hospital de Madeira, do Dr. Isamu Totugi, que foi embora daqui também. E esse hospital começou a atender a maternidade. O trabalhador rural vinha com a sua esposa para ganhar neném no hospital Dr. Isamu. Onde ficava esse hospital? Como? Onde ficava esse hospital? Esse hospital que foi demolido fica ligado aí aonde era a Casa da Amizade, aqueles 2 terrenos que tem vago, o hospital era ali. E o que estava acontecendo é o seguinte, que naquele tempo Nova Esperança era o rei do café da região. Tinha aqui em Nova Esperança mais de 30 máquinas de café entre a cidade e algumas máquinas de café de benefício nas fazendas. Diz ainda as pessoas que passava de 30 máquinas de benefício. Então, a concentração de famílias que tocavam a lavoura de café era muito grande. E a gente lembra que, naquele tempo, a sede do sindicato funcionava numa salinha do lado daquele bar que tem em frente da paróquia, onde hoje é um barbeiro. Ali funcionava a sede do sindicato. Em frente à paróquia, aqui, a Praça da Igreja. Onde o barbeiro funciona, ali funcionou o sindicato há alguns anos. E a gente percebia que teve sábado a gente trabalhava no sábado aí, chegamos a contar 60 casamentos
num sábado naquela época. Contando as noivas que saíram da igreja, chegou a ter 60 casamentos. Então, para você ter uma ideia, o Hospital de Madeira, com 5 leitos, dava assistência para o fundo rural, para a maternidade, na região daquele tempo. Daí 9 meses. Aí você faça a ideia o que é que nós passamos, né? Aí veio a ideia do companheiro de Mandaguari e ditou por que os trabalhadores não se reuniam e não construíam um hospital em Nova Esperança. E foi aí que nós fizemos uma besteira em fazer um hospital. Então, deixa eu dar um break aqui. Mas eu queria só umas dúvidas que ficaram no ar. Hoje, a gente vê um sindicato patronal e um sindicato de trabalhadores. O senhor está acabando de dizer que o... Como naquele tempo a maioria dos produtores eram pequenos proprietários, eles se interessaram em dar vazão, em dar andamento ao sindicato deles. Mas o sindicato patronal, que é o sindicato rural, o nosso é sindicato de trabalhadores rurais tal. O sindicato patronal é sindicato rural tal. Então, naquele tempo, não existia o sindicato patronal. Alguns anos depois, que eu não vou precisar a data também, é que surgiu o movimento dos patrões, porque começou a aparecer as ações trabalhistas quando os proprietários de maior número de área de serviço, de pé de café, começaram a contratar gente para trabalhar, começou a surgir os problemas trabalhistas. Isso mais ou menos 10 anos depois que o Sindicato de Trabalhadores estava funcionando. Então os proprietários, os fazendeiros se reuniram, organizaram um sindicato deles para fazer a defesa trabalhista dos seus empregados. Foi aí que surgiu então o sindicato patronal, que é o sindicato de hoje. Em termos de Nova Esperança, houve dissidência aqui que formou esse novo sindicato patronal? Você lembra disso? Não foi não é uma dissidência, mas o Sindicato Patronal de Nova Esperança, ele teve a origem, como eu estava dizendo, de alguns fazendeiros que se sentiam até lesados, né, porque o empregado levava para a justiça e o outro sindicato não, e eles não tinham organização. Então eles começaram a se organizar em sindicato alguns anos depois do Sindicato de Trabalhadores, né, que a gente percebeu, e com muita dificuldade, porque o trabalhador, como ele sentia na pele a necessidade tanto da saúde como da sua própria defesa, né, nos seus direitos, ele vinha com mais frequência, quer dizer, ele deu muito mais ênfase ao sindicato dele do que o patrão, tanto é que o sindicato patronal até hoje tem dificuldade de se reunir em assembleia. E naquele tempo, para ter uma ideia, o sindicato de trabalhadores chegou a ter 15 mil associados em Nova Esperança. Quem que foi os fundadores do sindicato patronal, só para a gente ter uma ideia? O senhor tem ideia disso? Eu não tenho certeza absoluta, não, mas um dos pioneiros é o senhor Antônio Carlos Paixão, né, que hoje não tem mais fazenda. Antônio Carlos Paixão, e tem outros aí que no momento eu não consigo. Mas mais gente se interessou pelo sindicato patronal, mais pessoas ligadas ao comércio propriamente do que o fazendeiro que morava lá no sítio. A gente percebeu que o próprio comércio se interessou em ajudar o sindicato patronal a se movimentar. Voltando um pouquinho na questão do hospital. Mas, em algumas outras entrevistas que a gente já fez, a gente nota assim que
a dificuldade que o Hospital São Judas Tadeu, que era o hospital que atendia Fundo Rural, tinha, era tão grande que quem estava na direção do Sindicato de Trabalhadores recebia visita de noite, vinham bater na porta da casa da gente, na casa do seu Atílio, de outro companheiro, dizendo que não estava sendo atendido no hospital e tal. Então, nós partimos para a construção do hospital. Aí, nós procuramos a Companhia Melhoramento Norte do Paraná, que era uma das fazendas mais organizadas, né? A companhia era organizada, se eles davam um apoio para a construção desse hospital. E na época, o prefeito chamava-se José Ercílio Krellig. Nós procuramos um terreno através da prefeitura, através do prefeito, para que fosse viabilizada a construção desse hospital. Mas o prefeito começou a criar dificuldades, criou uma série de dificuldades, não conseguindo, passou um ano, passou mais de ano, e não conseguia esse terreno, sendo que a cidade estava ainda em crescimento. Criou-se uma empresa aí, uma imobiliária, que é a Imobiliária Iguaçu, e como eles tinham interesse, essa imobiliária nesse loteamento do Jardim Los Angeles, tinha interesse que ele se desenvolvesse, e todo o terreno tem que ter uma área de lazer ou então uma área de assistência social, eles sentiram valorizado doando um terreno para o Hospital do Sindicato, doando um terreno que fosse feito o Hospital do Sindicato. Por quê? Porque facilitava o loteamento e resolveu outro problema que a gente estava esperando. Isso já na década de 70. Isso. E Isso aqui? Foi mais ou menos, isso foi em 1974. Então o terreno do hospital foi doado pela Imobiliária Iguaçu. Que loteou o que tem nome hoje de Jardim Los Angeles. E para construir esse hospital, eu convidei uma pessoa que era o administrador da Fazenda da Companhia, que era um dos braços direitos do movimento sindical em organização. Ele concordou de ir junto com a gente na própria Companhia Melhoramento em Maringá, fazer um pedido, porque a companhia era sempre foi na época uma potência, né? E conversamos com Hermans de Barros, que é um dos diretores principal, não sei se ainda vivo, em São Paulo, e ele ofereceu, dizia, o que eu posso ajudar no hospital? Eu falei, seria muito bom se eu desse o cimento. Ele falou, 2 vagões serve. Eu acho que dá. Ele deu 2 vagões de cimento para a construção do hospital. Esse hospital, Oswaldo, ele já, desde o início, o local de construção dele era aquele, ou tinha uma outra destinação? Teve um outro hospital começando na Esperança, foi vendido cotas e acabou em nada. Então, tinha ligação com o rural? Esse hospital não tinha nenhuma ligação com aquele outro projeto, que é do meu conhecimento, porque eles foram pedir saco de café àquela organização médica que ia construir um hospital, que começaram o alicerce, fizeram uma campanha de sacas de café e de coisas no sítio. Inclusive meu pai deve ter dado alguma coisa também para aquela campanha. E havia 1 ou 2 peruas correndo por aí para construir aquele hospital. O hospital do sindicato foi feito de uma maneira completamente diferente. Foi só a diretoria do sindicato que administrou, por sinal, um projeto muito acanhado. E foi feito com a ajuda da Companhia Melhoramento, porque deu cimento dava para construir quase 2 vezes o hospital. E seu Otávio de Oliveira tinha uma olaria na estrada que vai a Atalaia. Essa olaria acho que não existe mais. Ele vendeu o cimento para o hospital, da organização nossa, por 50% do valor. Aliás, os tijolos, 50% do valor,
e muitos que tinham caminhão, que tinha um caminhãozinho aí, também ajudou a puxar esses tijolos, e foi assim que foi construído. E o outro? O outro hospital, antes de começar esse hospital, foi desfeita aquela sociedade que eu nem cheguei a conhecer o nome, né? Não conhecia aquilo. Eu só sei que eram os médicos, parece que alguns médicos estavam organizando aquilo. E eu conheci lá o começo da obra, porque inclusive uma casinha que eu comprei quando eu me casei, eu morava bem próximo lá. Em que local se encontrava isso? Aí é onde é o colégio. Esse colégio aqui em cima é o Costa Monteiro. São Vicente. Ainda existe, aproveitaram algumas paredes e fizeram esse colégio. O senhor comentou agora há pouco que, infelizmente, tiveram a ideia de fazer esse hospital. Por quê? Sim, por que eu digo isso? Porque o hospital, ele contribuiu muito. Graças a Deus, ele contribuiu muito. Ele deixou muito a desejar, né? Podia ter sido uma equipe, vamos dizer, competente, alguém da política que tivesse outros projetos. O senhor falou que a companhia de terras foi muito importante na construção do hospital. Então, pelo que o senhor está contando, o senhor tinha um bom relacionamento, inclusive o senhor arranjou um emprego para um compadre do senhor. Podia contar essa história? Exatamente. A companhia, ela primava pelo bom andamento dos seus trabalhadores. Ela trazia os trabalhadores no sindicato para pagar todos os direitos trabalhistas que eles tinham e reconheceram no sindicato como um órgão de defesa do trabalhador. E como eu fiquei até estimado e conhecido pelo Dr. Aníbal Bianchini da Rocha, que é um dos diretores da Companhia Melhoramento, e outras pessoas, Dr. Mauro, também da Companhia Melhoramento, eu tinha a chance de visitar a fazenda, conversar com os empregados, convidar os empregados a ser todos sindicalizados, e eles mesmos faziam a lista de associados do sindicato, fazia questão que os trabalhadores fossem sindicalizados. Através dessa comunicação, eu pedi serviço para um amigo meu que se chamava Henrique Piovesano, que hoje mora em Lucélia, no estado de São Paulo, e ele ainda era solteiro. E se tinha um serviço para ele de fiscal ou qualquer coisa, ele entrou como fiscal da fazenda Pitanga, aqui perto de Uniflor, morou algum tempo como fiscal, depois ele assumiu a administração da fazenda e ficou muitos anos. E foi o companheiro que foi junto comigo na Companhia Melhoramento em Maringá fazer aquela solicitação do cimento para a construção do hospital. Então, conversando com aquele amigo e conversando também sobre a Revolução de 64, ele me contava a história, né? Que exatamente em 64 ele fazia o serviço militar dentro da cidade de São Paulo e ele viu, a gente pensava que não tinha acontecido nada na Revolução de 64, mas ele contava o que ele viu lá, em que eles estavam de prontidão num edifício no centro de São Paulo, tanto uma facção como a facção da esquerda, e todo mundo com armamento dentro daqueles edifícios, e por nada que não saiu uma guerra, uma coisa muito pior do que aconteceu. Graças a Deus terminou quase nada, ele contava essa história, mas daí quando terminou depois de 64, os soldados que ele fazia parte foram pegando todo mundo que tinha o nome de comunista. E pegou muita gente, inclusive ele disse que sofreu muito em ver o sofrimento de muita gente. E algemaram muita gente dentro daquele prédio em que estava uma facção da Revolução e jogavam escada abaixo daqueles edifícios, os prédios antigos de São Paulo, não é como hoje, né? Jogavam escada abaixo e muitos deles, algemados, eles jogavam em cima de um caminhão,
muitas pessoas em cima de um caminhão só, e esse caminhão partia, ninguém sabia para onde. Ninguém sabia para onde esse caminhão ia, se esse pessoal voltava ou não voltava, ele não ficou sabendo. Então, pelo menos foi o que esse meu compadre, que depois nós ficamos até compadre, me contava essa história para a gente, e conta até hoje se ele vem passear aqui. Seu Oswaldo, alguma coisa, o senhor queria falar mais a respeito do movimento sindical, da sua participação, assim, que a gente estava desenvolvendo? A gente podia dizer, inclusive, alguma coisa, até no dia de hoje, se for o caso, né, para vocês sentirem que, para quem tomar conhecimento desse documentário um dia, sentir o que é uma vida, né, o que é um trabalho, o que é uma liderança, uma boa intenção. Então, esse hospital funciona há 24 anos, né, que com a ajuda da Companhia Melhoramento e com os trabalhadores construímos, foi feito da seguinte maneira: o construtor, os pedreiros que fizeram esse hospital, eles tinham a ajuda dos próprios trabalhadores quando havia necessidade de fazer muita massa. Os trabalhadores, a gente reunia em assembleia, eles vinham, por exemplo, quando foi feito a laje, esse hospital é feito de laje, eles vinham em 50, 60 pessoas para fazer a massa, porque naquele tempo não tinha como é que se fala, esse triturador que faz a massa. Naquele tempo não tinha, era feito na enxada, né? Então os trabalhadores vinham aí 20, 30 pessoas e ficava trabalhando o dia todo. No outro dia vinha outra turma para fazer uma laje de 1.000 e poucos metros quadrados, sem máquina, sem nada, subindo por uma escada. Não foi tão fácil, né? Mas o senhor Moacir, que foi o pedreiro, o chefe, Laureano, ele era uma pessoa simples, mas muito trabalhador, muito bom, honesto, que eu dou todo o meu empenho para ele, porque ele ajudou muito. Então foi feito assim, né? Foi feita uma obra muito rústica, comum, hoje não se gasta. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, as paredes desse prédio, desse hospital, para abrir uma abertura e colocar um ar-condicionado, a pessoa trabalha meio expediente ou expediente para abrir um buraco, porque a parede é feita de um tijolo com uma massa de 3%. Quer dizer, é uma construção muito sólida, até demais, né? Então foi um trabalho nosso, um trabalho do sindicato, do pessoal, dos trabalhadores em geral, que nesse momento quero que fique bem agradecido. Agradeço todo aquele que colocou a sua ajuda lá. Para vocês terem uma ideia, esse hospital, eu não tenho um número agora, mas desde o primeiro internamento que foi feito, existe um envelope com laudo médico dentro do envelope, até o internado de hoje, que é dia 25 de setembro de 2001. Daquela época até hoje, existem todos os laudos com cada paciente. E a mulher que ganhou o primeiro neném nesse hospital colocou o meu nome na criança, que se chama Oswaldo, e quem deu a roupinha, as coisas para essa criança, foi lá levar para fazer um presente, e foi esqueço o nome agora, da CID, do Serviço Militar, desculpa, mas esqueci o nome. Então foi ele e a esposa que entregaram a roupa, quer dizer, um enxovalzinho para a criança, para a primeira criança que nasceu nesse hospital. Capitão Lavacer, desculpa. Seu Oswaldo, vamos mudar um pouquinho de assunto? Falar um pouquinho da sua família. Então, a gente queria saber sobre o seu casamento, um pouquinho sobre sua esposa, seus filhos. O namoro, casamento. O encontro. Como é que foi o namoro? Como é que vocês se Qual conheceram? idade? Ele Você conheceu sua esposa? Eu já tinha 30 anos. Como é que o senhor conheceu ela?
naquele tempo, a gente era solteiro aí, vinha na cidade só no final de semana, né? E eu participava da congregação mariana, como eu disse para vocês, e a minha esposa era também daquela mesma época, veio do bairro do Caxangá e mudaram aqui para a cidade, também mais ou menos naqueles anos, e a gente se encontrou no movimento da igreja, né? Fazia reunião, às vezes ficava o dia todo em reunião. Ela era filha de Maria, e naquele tempo existiam essas agremiações, né? E eu era congregado mariano. Então a gente se encontrou, trabalhava nas festas junto, arrumando prenda, aquela coisa toda, e ficamos conhecendo por aí. Aí começamos, né, o nosso namoro, e namoramos alguns anos, e depois deu certo, né? Casamos. E, se eu falar a verdade, eu não lembro nem a data do casamento. Mas o nome dela. Então, minha esposa chama Maria Luísa Paschini Contiero, né? É filha da família Paschini, seu Ângelo Paschini e dona Lourdes, que mora aqui na Levi Carneiro, que bem próximo nessa mesma quadra. E tivemos uma vida muito feliz, muito segura, muito honesto de ambos os lados, e tivemos 4 filhos, né? A primeira filha, mulher, chama Márcia Tereza, e graças a Deus tivemos a sorte de formá-la em Direito. Hoje ela é advogada. E temos o segundo filho, é Marcos Aurélio, casado também, já também é casado com uma filha outra, e fez faculdade de informática, está empregado em Maringá, está muito bem. E temos uma filha professora, solteira, que mora em Maringá, está lecionando no Sesumar, chama-se Lucinéia, muito dedicada ao estudo, já fez está fazendo agora o doutorado, fez antes o mestrado, está fazendo o doutorado agora, e é uma boa professora, uma ótima professora. A gente tem orgulho dos filhos que tem, e tem o Júnior, né, o Oswaldo também, fez informática e está lecionando no Colégio das Irmãs de Nova Esperança. Ganha um pouquinho, mas já está trabalhando, né? Isso é importante. Então a minha família é uma família feliz, a gente é muito feliz, porque não houve nenhum desvio, nenhuma querência. É um exemplo de família, graças a Deus, somos um exemplo de família. E a gente tem assim uma saudade muito grande do velho pai, né, e a mãe, que já foram. Meu pai, João Contiero, foi uma pessoa muito simples, nunca possuiu quase nada, a não ser essa chacrinha na Bom Jesus, e muito honesto, até demais. Quer dizer, ele preferia perder do que fazer um negócio que deixasse alguém descontente. Ele preferia perder tudo, mas não deixar ninguém descontente. Uma pessoa, um santo, se tem alguém que for para o céu, ele é um que está no céu. E assim foi também a minha mãe. Eu tenho até sentimento de dizer que a minha mãe não aprendeu a ler e escrever. Minha mãe não sabia ler. Até ficar velhinha e veio falecer, nem a gente conseguia, nem a gente teve a inteligência de ensinar a mãe a ler e escrever, porque ela não aprendeu. Então são coisas que... E meus avós que vieram da Itália, meu avô, um deles, ele estudou no Colégio Santo Antônio em Roma, lá na Itália, e veio para cá, ia ser ordenado sacerdote, não foi ordenado por questão de vir para o Brasil. Faltava alguns
alguns anos para ser ordenado sacerdote lá na Itália. Então a minha vida é um livro aberto, né? É mais ou menos isso. O senhor, quando começou no movimento sindical, o senhor ainda morava na chácara. Quando é que o senhor saiu do ambiente rural para vir para a cidade? Então veja bem, eu falo isso até com muita confiança. Eu sou o tipo do homem que não sei ficar sem fazer nada. Por isso que eu cheguei a ficar doente. Eu não consigo ficar sem trabalhar. E parece que foi um chamado de Deus. Porque nós estávamos arrancando feijão, nós estávamos trabalhando na chácara e tinha muito feijão para arrancar. E era uma safra muito boa. E chegou lá o seu Onofre Pimenta, que até hoje mora em Maringá, e disse para mim o seguinte: olha, eu já falei para você, começa um curso, amanhã cedo começa um curso em Londrina sobre sindicato, e você tem que ir nesse curso. E eu vim aqui para ter uma certeza e não tem falar que não. Então eu deixei no outro dia de manhã cedo, deixei meu pai, uma irmã que até tinha esquecido de dizer que mora aqui do lado, né? A Diná, é minha irmã solteira, e meu pai, e só ficou meu pai e essa irmã arrancando feijão, né? Que era uma roça de 3 alqueires, para ir para esse curso. Então eu fui com o coração apertado, porque deixar um monte de serviço para um pai já bem de idade, né? Trabalhando, arrancando feijão, que era o sustento, quer dizer, era o que estava produzindo, para ir num curso. Eu nunca tinha pensado que um dia eu ia fazer isso, mas não, teve uma força interior que eu fui nesse curso em Londrina e fiquei uma semana lá. Então foi o primeiro passo que foi dado em cima desse serviço. Nessa época, chegou a haver greves, assim, nessa época, na década de 60, na zona rural, ou não havia, o pessoal? Não. Naquela época, como eu tinha dito, eu fiquei conhecendo o movimento do operário na região, a Vila Operária de Maringá, que era uma vila organizada pelo Dom Jaime. Eu fiquei conhecendo muitos trabalhadores assim, mas eu assisti, há 5 anos atrás, eu assisti uma greve dos cortadores de cana na Santa Terezinha, do qual eu participei como líder, e eu vi que ia sair morte lá, porque os trabalhadores se reuniram lá na entrada da usina, se reuniram, tombaram o caminhão, tombaram o carro de diretor que estava lá da usina, queriam quebrar tudo que tinha lá, começaram a jogar pedra na gurita da entrada e machucaram alguém com pedrada e tudo, e eu nunca tinha visto aquilo. E naquele movimento de 64, que a gente foi ver também algumas reuniões naquela época, eu não vi nada de violência. Eu não vi violência nenhuma. Mas aqui na usina Santa Terezinha, eu vi que ia acontecer uma série de coisas se a polícia não estivesse lá. Foi a greve que... Mas havia movimento grevista? Paralisações? Havia. Desde aquele tempo, né, desde o movimento dos operários, que era um pouco diferente, existia a paralisação de serviço, sim, a pessoa parava de trabalhar. Mas, assim, agressão, o quebra-quebra, como pode acontecer hoje, de chegar numa indústria e quebrar, a gente nunca viu falar, né? Como já era o sistema de trabalho? Ainda era muito parceria, ou era já mais assalariado? E quando começou o pessoal a passar de ser parceiro para ser empregado mesmo? Porque na época o pessoal era meio parceiro. Veja bem o que aconteceu no Paraná. Quando o povo veio para cá, derrubou o mato e plantou café, existia a parceria, o arrendamento. Então, a pessoa formava café por 4 anos ou 6 anos, mas geralmente era 4 anos. Então, aí o trabalhador, a família de parceiro era um agregado do dono da terra.
dizer, ele não era um empregado. Quando começou a terminar esse tipo de parceria, começou a aparecer os primeiros empregados, aquele que trabalhava por mês. Como ainda não existia vamos dizer, a influência do advogado, a influência do direito trabalhista em cima, o trabalhador não procurava a lei, não existia isso, havia muito mais acordo, muito mais confiança de ambas as partes. Aí começou a aumentar o número de empregados. Então, aqui, não sei se vocês chegaram a conhecer, eu conheci algumas fazendas aqui quando abriu o sindicato, que nem Fazenda São João, Fazenda do Micali, Fazenda Transval, uma porção de fazenda que tinha 60 famílias, 80 famílias. Não existia carteira de trabalho, nem registro e nem direito trabalhista. Mas aí começaram a aparecer as primeiras leis, começaram a aparecer as primeiras leis trabalhistas a funcionar e os primeiros advogados. Aí começou os empregados a achar que tinha direito e procurar a lei. A lei já existia, só que ela não era aplicada, né? Então foi aí que começou o êxodo rural. Começou o pessoal a vir embora para a cidade. E eu conheço fazenda que o fazendeiro foi obrigado a vender a fazenda, porque o número de empregados que procurou os direitos trabalhistas era muito grande. Imagina, tinha fazenda que tinha 60 famílias. Cada família era 3 ou 4 trabalhadores, né? E teve gente que chegou a perder a fazenda porque tinha uma série de direitos que nunca... Tanto é que começou agora um ano atrás, com essa lei do Osmar Dias, que o trabalhador rural que tinha 30 anos de trabalho na fazenda reclamava os 30 anos. Faz um ano e pouco que saiu uma lei em que ficaram os últimos 5 anos como se fosse um trabalhador urbano, né? E naquele tempo, então, foi assim, foi o êxodo rural, a vinda do povo para a cidade, foi quando terminou, quando as colheitas de café começaram a ser colhido por gente por dia, por mês, que deu um problema sério. O senhor chegou a ser ameaçado alguma vez? Eu cheguei a ser ameaçado. Tem uma pessoa que até hoje mora aqui, que eu discutia com ele o problema de empregado na minha sala. Ele estava armado e eu disse que ia ligar para o meu, porque nós já tínhamos um advogado, que era o Dr. Roberto Costa Santo. Eu falei, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o advogado vem aqui e vai resolver o problema do teu empregado. Ele falou, então telefona. Me pegou na arma. Mas aí eu não ia telefonar. Né? E a ameaça era, no caso, era um patrão que estava... O patrão. O senhor prefere omitir o nome? Aí eu não quero falar o nome. E o senhor não tinha lado, né? Não. Eu não tinha nada com o peixe, quer dizer, nós pagávamos. Você tinha Como? lado? Você defendia o patrão ou o empregado? Lógico que eu defendi o empregado. Lógico. Tá. Seguindo um pouco nessa linha, e aí já entrando um pouco na política e também no seu trabalho ligado à igreja. Então, tinha a igreja, tinha o sindicato e, obviamente, esse trabalho estava ligado a uma questão política. Tá. Como que o senhor trabalhou nesse meio e foi por esse caminho que o senhor chegou na política? Sim. Então, veja bem, inclusive o próprio movimento da igreja queria que líderes ligados à igreja também fosse político. Isso não foi bem depois, né? E aí a gente se lançou candidato, a pedido de candidato a prefeito, a gente se lançou candidato. A pedido de candidato a prefeito. Da igreja também. Por quê? Quem combinou sobre a primeira vez? Qual foi o candidato? Não, eu fui candidato a vereador a primeira vez junto com o José Ercílio Krelling. Fui convidado por ele e principalmente pelo movimento da igreja. Eu era também congregado mariano nessa época.
e tive uma das maiores votações na primeira e segunda eleição de Nova Esperança. Os vereadores o apoiaram. O apoiaram. O senhor se elegeu? Eu me elegi vereador 2 vezes e eu teve dois mandatos de 4 anos, aliás, 2 mandatos de 6 anos, porque havia prorrogação em mandato, acho que alguém deve lembrar disso, 2 mandatos de 6 anos e um de 4. Nesse tempo você já tinha salário, vereador? Não, vereador, eu só alcancei o último mandato com subsídio, quer dizer, com a verba, né, de representação que tem o vereador. Mas a maioria dos anos eu não ganhava nem um tostão, né, quer dizer, não se ganhava nem um tostão. Tá, e aí, o que mudou do trabalho que o senhor já fazia, social, o senhor estava envolvido já nesse trabalho social, quando o senhor passou a ser vereador? O que mudou no seu trabalho? Eu tive mais facilidade, né, de aprovar projetos que ajudou principalmente convênio do hospital, né, buscar convênio, trazer subsídio para construir um centro cirúrgico, um outro centro cirúrgico. No tempo do governador Jaime Canet, ele deu uma verba para tirar o hospital. O hospital estava praticamente falido, não tinha mais recursos, estava com uma dificuldade enorme. Na primeira gestão? Na primeira gestão. Então, como vereador, eu fui vereador 16 anos. Como vereador, não teve assim, muita vantagem em administração do trabalho sindical ou hospital, que seja. Não, eu acredito que não. Mas foi muito bom, porque nos encontros que a gente participa fora, o vereador sempre é mais valorizado. A pessoa que, você é de Nova Esperança, é vereador de Nova Esperança. Então, a sociedade dá mais valor. E, assim, o senhor continua ligado à igreja até hoje? Sim. No trabalho de igreja? Sim. No início do seu relato aí, a igreja estava bem posta do lado do governo, vamos dizer assim, ele tinha uma posição de direita. Hoje, ele assumidamente é uma posição de esquerda. Como que o senhor está nesse meio? Então, a gente fica até assim, sem ter um conhecimento profundo sobre isso, porque tem coisa que a gente chega a ignorar. Naquele tempo, por exemplo, nós tivemos um movimento contra a esquerda, né? Contra o comunismo, coisa assim, em que o bispo exigia da gente coisa. E hoje, se a gente não tiver, veja bem, se o movimento da igreja não tiver do jeito que eles querem, a gente pode ser queimado publicamente, achando que a gente está contrário à classe pobre ou sem terra. Então, a pessoa hoje, para participar da igreja, ele tem que participar do movimento do operariado de uma maneira que satisfaça os líderes da igreja. Veja bem, o senhor é uma liderança da igreja? Eu já fui mais próximo no trabalho da igreja. Hoje eu participo sim, mas não como antes. E não concordo com certas atitudes em que não a igreja, mas que pessoa que lidera na igreja estão considerando. A gente sabe, participei de muito encontro e do movimento do Sem Terras. Eu tenho ido em acampamento, em assentamentos, tenho ido junto com eles no ministério em Brasília. E a gente vê que eu não consigo decifrar aquilo que eles praticam e aquilo que eles falam. Eles falam que a finalidade deles é conseguir terra para quem quer trabalhar. E a gente está sentindo que muitos deles que falam isso, se der a terra, ele não vai trabalhar. Então eu considero, às vezes na minha
no meu discurso, vamos falar assim, no meu discurso, eu considero que o trabalhador que veio para o Paraná, no tempo que muita gente veio, que meu pai veio, para para plantar um pedaço de uma área de terra, seja no que for, na lavoura de café ou qualquer outro tipo de cereais, ele veio para trabalhar. E essa pessoa que diz que quer terra, mas não quer trabalhar, eu não consigo entender até que ponto que ele merece o nosso apoio. Porque ele quer terra. O movimento sem terra, o nome dele é o Homem Sem Terra. Será que é terra que ele quer? Então eu quero que a igreja prove para mim que esse homem que fica na beira da estrada, que fica debaixo de uma barraca, 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, como eu sei de gente que fica, se realmente der a terra ele vai trabalhar. Ninguém conseguiu provar isso para mim ainda. Sr. Zaldo, não podemos deixar de fazer a pergunta, porque o senhor já explanou um pouco sobre a sua posição sobre o sem terra, mas Considero, veja bem, eu considero. A reforma agrária, veja bem, a reforma agrária seria, ou será ainda, a solução da exterminação, quer dizer, de acabar com a miséria de um país. Por quê? Veja bem, a terra produz o alimento, a terra produz o produto que se pode fazer dinheiro com ela, e em pequena ou grande escala. E muita gente fala em reforma agrária, mas ele não sabe o que é reforma agrária. Eu queria só fazer uma comparação. A reforma agrária que a Companhia Melhoramento Norte do Paraná fez no Paraná, e a reforma agrária que o homem quer fazer hoje, que o governo quer fazer hoje, é completamente antagônica, quer dizer, é completamente diferente. O homem que comprou a terra quase de graça da Companhia Melhoramento Norte do Paraná, porque eles vendiam a terra com uma entrada de 10%, 15%, e o cidadão entrava naquela terra, derrubava o mato, ou se já pegasse o mato derrubado, plantava, colhia, tratava da família e comprava outro pedaço, e comprava um sítio para o filho, um sítio para o outro filho, ou comprava alguma coisa na cidade, e vinha para o comércio, construía e crescia na vida. Mas sem ficar dependendo do dinheiro do governo. Hoje, o sem terra quer a terra, ele quer o maquinário, ele quer um custeio mensal, e ele quer tudo que o governo dê de graça. E eu acho que esse tipo de reforma agrária nunca vai acontecer. Por quê? Porque a reforma agrária está no coração do homem. Se ele pensar que ele vai fazer da terra a vida da família dele, o progresso do filho dele, o estudo dos filhos, e crescer naquela terra e produzir naquela terra, eu acredito que isso é reforma agrária, porque ele está reformando a família, está mudando a família. Mas ele fazer uma reforma agrária e continuar dependendo do governo, isso não é reforma agrária nunca. Isso é o fim, isso é o fundo do poço do trabalhador. Essa é a minha opinião. Eu queria dizer ainda, falando ainda sobre reforma agrária e colocar o homem na terra, que eu tenho um exemplo bem recente de um colega de sindicato que eu encontrei em Mundo Novo, no estado do Mato Grosso. Eles entraram naquela região em 300, 400 famílias com terra doada pelo Estado de 40 hectares cada um. E terra muito boa. Dessas
numerosas famílias que assumiram essa terra, porque lá era terra nova, resta uma família em Mundo Novo, que é o presidente do sindicato. E eu me encontrei com ele há 90 dias atrás. Todos eles venderam a terra e foram embora para outra região. Quando que a maioria daqueles que vieram para o Paraná, para o Mato Grosso e compraram um pedaço de terra de uma companhia ou de qualquer maneira, eles estão na cidade, eles têm o sítio deles, estão na cidade, ou tem o sítio, ou tem um comércio na cidade aonde ele entrou. Então foi um exemplo que eu acho, que eu considero que quem está debaixo de barraca, não sou contra não. Se a briga for para fazer reforma agrária, eles contam com a gente. Mas se for para ficar embaixo da barraca o resto da vida, é sinal que não quer trabalhar. Bom, para encerrar, a nossa fita vai acabar. Imagine que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos. O que o senhor deixaria de mensagem para quem é daqui de Nova Esperança, da sua experiência? Para gerações futuras. Gerações futuras. Algum conselho, alguma orientação? Não. Olha aqui e fala. Vai ser. Olha, eu digo para todo cidadão ou cidadã que tiver conhecimento desse documento, que a coisa principal na vida de uma pessoa é a bondade, é o trabalho, a vontade de crescer, a vontade de ser reconhecido por Deus como uma pessoa prestativa, para uma pessoa que deixa o seu passado na terra, para um dia gozar da vida eterna que Deus prometeu e que deu sua própria vida, que veio na terra, deu sua própria vida para que a gente tenha vida e que tenha com abundância. E nesse contexto, Nova Esperança valeu a pena? Nova Esperança vale o nome que ela tem. Nova Esperança foi uma esperança para mim que se realizou, foi uma esperança para muita gente que veio para Nova Esperança e se realizou, e muitos virão aqui ainda e serão beneficiados por Nova Esperança, porque é um povo bom, porque é uma terra boa, porque é uma cidade que merece crescer, que merece o que tem e merece os amigos que possui. Valeu a pena. Valeu a pena.